eu não vejo uma mudança significativa, né? Sempre houve a necessidade de uma eventual internação involuntária, mas, pelo menos daquilo que eu entendi da lei, que eu li na lei, também tem algumas matérias publicadas na imprensa, acho que o Estadão tem uma revisão interessante sobre isso, não existe uma disposição, né, de internação sem a concordância do familiar, sem a autorização do judiciário, sem uma avaliação médica apropriada. Mas a base do tratamento, de acordo com como dispõe a lei, ainda é o ambulatório, ainda é a consulta, o grupo, né? Consulta com psiquiatra, consulta com psicólogo, terapia de grupo, atividades também recreacionais, educação, enfim, uma infinidade de coisas que precisam ser aplicadas para o paciente poder buscar abstinência. Né? A partir do momento que a gente tira só da família, como era anteriormente, né, que a família e profissionais de saúde, especificadamente profissionais da rede de saúde mental, que pudessem fazer essa solicitação, né, hoje a gente abre para uma gama. E isso vai acarretar um aumento considerável nas avaliações de internação. E, novamente, pensando isso com a conjuntura que a gente tem das políticas públicas, né, a gente passa a ter uma possibilidade muito grande de ter um aumento elevado e desnecessário de internações. A internação involuntária, quando bem aplicada, né, no momento adequado, ela por si só, ela não é uma coisa ruim. Ela não é algo que sejamos contra. Nós não somos contra a internação involuntária. A grande questão é que ela, pelo momento drástico, pela forma como ela é feita, como ela precisa ser feita, já que o sujeito não quer essa internação, ela precisa ser muito bem avaliada. Esse sujeito precisa estar numa situação muito crítica, de muito risco. Eu não me oponho a comunidades terapêuticas que sejam guiadas por princípios terapêuticos adequados. Né? A gente tem que saber de qual comunidade terapêutica se está falando. Se é um lugar onde existe profissionais treinados, se é um lugar onde existe atendimento adequado, né, das necessidades, a avaliação desse paciente por profissionais treinados, pode ser um elemento voluntário. A comunidade geralmente ela é voluntária, ela não é involuntária, né? Pode ser um elemento sim de tratamento, né, para pessoas que às vezes estão muito desestruturadas, que às vezes, né, o jeito que vivem, a desestruturação por não terem um círculo social, não terem, né, mais um ambiente saudável para onde voltar. Pode ser uma alternativa, mas não necessariamente é a única e não existem outras maneiras de se tratar, inclusive outras maneiras às quais a gente dá preferência, a própria lei dá preferência, né? Essa lei que foi votada agora é uma lei, acho que, se não me engano, foi desde quem criou esse programa foi o Osmar Terra, né? Então já se previa a ideia de um tratamento principalmente ambulatorial e, se necessário, hospitalar, enfim, e, se necessário, em comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, elas são um desafio muito grande que a população brasileira como um todo tem, né? Que as redes de saúde têm, porque elas são espaços que não são espaços de saúde. Comunidades terapêuticas não são consideradas serviços de saúde pela legislação, né? Com a mudança, com a inclusão delas na RAPS, elas passam a ter uma espécie de uma permissão para funcionar como um serviço de saúde, mas elas não são um serviço de saúde. Então esse é o primeiro ponto importante, né? Nós estamos colocando cidadãos e cidadãs brasileiras em espaços que não são considerados serviços de saúde. A maior parte desses espaços tem uma vertente religiosa, né? Então não respeitam a laicidade do Estado brasileiro, que é garantida pela Constituição de 88. Né? Então, redes terapêuticas são espaços muito preocupantes, né? Muitos desses espaços não possuem sequer profissionais de saúde, tá? Possuem apenas o que estão denominados como monitores, que são ex-internos desses espaços, que passam a ser contratados ou que passam a ser voluntários dessas instituições. Né? Então, nós temos situações de 50 internos sendo cuidados por uma única pessoa
que não tem uma formação em saúde, que não tem esse preparo para estar como responsável e cuidador desses sujeitos. Depende de como essas comunidades se organizarem. Se elas têm princípios religiosos, mas ao mesmo tempo puderem conviver com princípios científicos e com também a aceitação de pessoas que não compartilham exatamente com suas crenças, eu acredito que possa haver sucesso, enfim, no tratamento. Mas se a religião for a única alternativa, o único elemento terapêutico, eu tenho reservas em relação a isso, né? Então é preciso, a gente entende a dependência química como um fenômeno, né, que envolve diversas áreas, né? A biologia envolve o indivíduo, a psicologia do indivíduo envolve questões sociais, então essas diversas origens, né, precisam ser tratadas, né, dentro dessas áreas específicas. Então, a gente entende que a dependência química ela se comporta como um transtorno, né, como um diabetes, como uma hipertensão, como um problema crônico, né, em que a gente visa com o paciente construir uma estratégia terapêutica que visa uma abstinência. Nem todos os pacientes irão conseguir isso pela gravidade do seu transtorno, mas esse é o nosso objetivo final. Né? E eu acho que a religiosidade pode ser um elemento terapêutico, mas não o único, né? Eu não acredito que numa coisa tão complexa, uma única abordagem vá ser adequada. Eu entendo que esse ponto, ele é muito parecido com qualquer outro ponto que a gente possa inserir num projeto terapêutico do sujeito, né? Que é simples. Se isso fizer bem para o sujeito, vamos trabalhar com isso, né? E isso vale para qualquer quesito da vida desse sujeito. Mas a grande questão da religião, pensando nas redes terapêuticas, é que muitas vezes, muitos desses sujeitos são obrigados a expressarem uma fé, a seguirem um preceito que eles não acreditam, né? Então, a partir do momento que tu obriga um sujeito a expressar uma fé que não seja dele para que ele receba um tratamento em saúde, né, isso é muito perigoso, e não só perigoso como isso é um crime, isso contraria a nossa Constituição. Eu desconheço assim, um número para te dizer exatamente o que seria uma epidemia, né? A questão é entender que, independente de ser, e de fato essa não é a questão é se existe um prejuízo à saúde, um agravo severo à saúde, numericamente isso é uma coisa importante, é preciso se atender àquilo. Por exemplo, 10% das pessoas podem ser hipertensas. Olha, não é uma epidemia? Não, é endêmico, aquilo não é que todo mundo é hipertenso. Mas a gente tem que tratar essas pessoas, porque senão elas vão ter um infarto e vão morrer. Se 10% das pessoas têm um problema com álcool, que se não me engano é mais ou menos essa estatística, a gente tem que tratar essas pessoas, porque senão vai haver violência, vai haver problemas hepáticos, vai haver... Então, independente da droga ser lícita ou ilícita, o que a gente tem que avaliar é se essa droga traz prejuízo ao indivíduo, à sua comunidade e à sua família. Nós temos um país com mais de 200 milhões de habitantes, né? Nós temos um país que faz, em cada uma das suas regiões, faz usos muito específicos de substâncias, né? O uso de substâncias no Rio Grande do Sul é um, o uso de substâncias na região sudoeste, na região centro-oeste, no norte, no nordeste, são feitos de formas muito diferentes. Né? Ter um país de um tamanho continental como é o Brasil, ele demanda que essas análises também sejam feitas territorializadas, né? Porque nós precisamos compreender qual a relação que cada região tem com esse uso de substâncias, né? Então, o Brasil está muito longe de ter uma epidemia de drogas, né? O que o Brasil vivencia, sim, é uma epidemia de pobreza, né? O uso de drogas que nós vemos em cenas abertas de uso é um uso muito relacionado à marginalização, um uso muito relacionado à pobreza, a estar na rua, a estar marginalizado, né? Os relatos de que o crack é feito, o uso do crack é feito como uma forma de aplacar a fome são muito altos, né? Da mesma forma que o álcool também, para aplacar o frio.